Então, galera, no último dia a gente já tinha iniciado penhora, né? E eu falei pra vocês que eu só ia continuar a partir desse sábado com o complemento. Então, para ficar mais organizado o material, eu juntei tanto o material de penhora que estava junto com a execução de pagar quantia, juntei nesse mesmo slide para poder ficar um slide só de penhora, porque o assunto é muito extenso. Então, hoje eu vou passar os slides que a gente já viu no GED passado, mas eu vou continuar só a partir dos bens impenhoráveis, tudo bem? Aqui é só uma introdução que a gente tinha visto na outra aula, que o que é a penhora, que ela é uma garantia para o final da execução, tá? E a avaliação normalmente é feita por um oficial de justiça. Depois a gente viu o procedimento, que a partir de um título executivo, a gente vai ter uma petição inicial, vai verificar se essa petição está inépita ou não. Se ela não estiver, já começa o processo de citação do devedor. Se ela estiver inépita, primeiro emenda inicial, depois para citar o devedor, que esse deve pagar em 3 dias para finalizar a execução. Se ele não pagar, aí vem a penhora, que é o que a gente vai conversar, né? E no final do último GED, a gente mencionou as diferenças entre penhora e penhor, que a penhora é meramente processual, tá? É uma garantia de juízo de ordem judicial, certo? E ela gera direito de preferência, tanto para o credor quanto por aqueles que têm alguma relação direta com aquele bem que está sendo penhorado, tá? Então, isso aqui é só um geral para a gente lembrar o porquê que a gente iniciou o assunto de penhora, mas a gente vai continuar a partir dos bens impenhoráveis. Vamos lá. Eles são muitos, certo? Mas, assim, Lorena, tem que saber de todos eles? Tem. Infelizmente, não é que nem os títulos executivos, que a gente tem os mais importantes, os menos importantes. Os bens impenhoráveis, eles vão cair na AV1 de vocês, vão cair na AV3 e assim, pode ser qualquer um deles. Todos eles são importantes até na prática, porque no momento que você tem uma execução que você precisa ter a sua dívida solvida, remida, enfim, você precisa ter uma segunda opção em caso de não ter dinheiro, né? Então, os bens impenhoráveis são a defesa que vai ter o devedor para que ele não sofra uma penhora, porque o credor vai estar pegando tudo que é dele para tentar solver essa dívida num processo, tá? Então, os bens impenhoráveis são a principal arma de defesa que tem o devedor para alegar que aquela penhora não pode existir e que o bem precisa continuar no patrimônio dele, certo? Então, vamos lá, de um por um. Lá no artigo 832 está escrito assim: não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Então, de nenhuma forma esses bens vão ser sujeitos à execução, tá? Eles não podem ser penhorados ou vendidos, a não ser em exceções previstas em lei, porque a lei considera esses bens como impenhoráveis, certo? Quais são eles? Primeiro, os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeito à execução. A professora mencionou para vocês que um exemplo dos bens inalienáveis são os bens de família, né? Que a gente vai falar só sobre eles, porque eles são difíceis de identificar, porque quando vocês estão fazendo a nossa prova, por exemplo, uma coisa que acontece bastante é estar lá mencionado. São bens do devedor. Aí tá lá escrito uma joia que quem deu foi a sua tataravó, que vem passado de geração em geração, enfim. Aí vocês, se foi passado de geração em geração, é bem de família. Não é bem por aí, tá? Mas a gente vai conversar mais com calma sobre os bens de família. Então, os bens inalienáveis, quais são os bens inalienáveis? São todos aqueles que legislação ou jurisprudência falarem que são inalienáveis. Eles não são descritos que nem os impenhoráveis, certo? Inciso 2. Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado
salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Então, tudo que estiver dentro da casa do devedor que faça parte de uma mobília que seja necessária para o uso daquele imóvel é impenhorável. Vai ser penhorável apenas aquilo que é voluptuário dentro daquele imóvel. Como assim? Tudo é aquilo que se a gente tirar não vai fazer diferença. Por exemplo, na minha casa pode ter um lustre. Aquele lustre, se eu tirar daquela casa, ela não vai deixar de ser a minha moradia. Então, eu posso penhorar esse lustre mesmo que esteja dentro de um imóvel, o único imóvel daquele devedor, tá? Ou então, eu tenho uma televisão 56 mil polegadas e tarará. Tudo aquilo que ultrapasse o valor médio ou a necessidade de um bem que seja necessário ao uso para moradia pode ser penhorado. O que não pode ser penhorado são as pertences e utilidades domésticas, certo? Aquilo que está dentro da casa e que, se tirar, vai fazer uma falta muito grande para o convívio diário das pessoas, certo? Terceiro, os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo-se de elevado valor. Ou seja, as roupas do executado não podem ser penhoradas, a não ser aquelas de elevado valor. A mesma coisa que o da utilidade doméstica. Aquilo que não seja completamente necessário para eu ter agasalho ou vestimentas para o dia a dia, pode ser penhorado porque é de elevado valor e não é necessário para o meu dia a dia. Por exemplo, se eu tenho uma bolsa, sei lá, Gucci, aquilo não é necessário para mim, tá? Então, vai ser penhorado. Então, se tem um vestido, sei lá, super caro e tal, pode ser penhorado, tá? Mesma coisa das utilidades domésticas. 4. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado parágrafo 2º. Então, assim, gente, esse aqui tá falando só, assim, basicamente, aquilo que essa pessoa, que o executado ganha para viver, não pode ser penhorado. É basicamente isso. Aquilo de dinheiro, que é dinheiro, faz parte do patrimônio do devedor, se é utilizado para um ganho, para sustento dele e da sua família, não pode ser penhorado. 5. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Então, tudo aquilo que for necessário para o executado exercer a sua profissão não pode ser penhorado, certo? Então, assim, se por um acaso ele trabalhar com alguma coisa que envolva o uso direto, material e diário de livros, não pode ser penhorado. Em área rural, todos os dias é utilizado máquinas para o trabalho no campo, não pode ser penhorado. Ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros. Qualquer coisa que seja necessário para o exercício da profissão do executado é impenhorável. 6. O seguro de vida. Isso aqui cai muito. Sempre tem essa de, foi herdado o seguro de vida de uma pessoa que faleceu, foi passado para o nome da outra pessoa. O seguro de vida é impenhorável, certo? 7. Os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Então, aqui tem essa exceção, né? Os materiais, é que nem quando a gente estava falando dos bens necessários ou dos exercícios da profissão. Se uma pessoa está fazendo uma obra, ela precisa dos materiais para exercer a profissão dela, certo? Então, se o executado tem uma obra que está em andamento, mesmo que ele não seja o trabalhador naquela obra, os materiais para aquela obra não podem ser penhorados, a não ser que essa obra seja penhorada. Se a obra inteira for penhorada, se aquele imóvel que ainda não está completo, não está construído,
for penhorado, aí sim os materiais vão juntos. Mas caso a obra não tenha sido penhorada, caso aquele imóvel, aquele terreno não tenha sido penhorado, os materiais que estão sendo utilizados para construção ou para reforma não podem ser penhorados, tá? Salvo se não necessários. 8. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Então, assim, pode ser penhorada uma pequena propriedade rural? Pode, mas ela só pode ser penhorada se não for um local de trabalho pela família. Se for aquela pequena propriedade rural que a família ganha seu sustento ou trabalha, ela é impenhorável, certo? 9. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Então, se por um acaso uma instituição de ensino foi executada de um processo de execução, se ela recebe recursos públicos para aplicação direta para os utensílios de estudo dos alunos, né, para os recebimentos de livro ou de carteira, etc., se ele recebe recursos destinados a essa área, a aplicação na educação dos alunos, esses recursos não podem ser penhorados. 10. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Isso aqui também é super importante. Se o executado recebe qualquer quantia em caderneta de poupança, só poderá ser penhorado aquilo que exceder esse valor que está descrito aqui. Então, se a quantia vai a um limite de até 40 salários mínimos, é impenhorável, certo? Se ultrapassa esse valor, o valor que ultrapassar pode ser penhorado, mas a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos é impenhorável, tá? 11. Os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei. Então, se certo partido político recebe recursos públicos, que nem as instituições de ensino, se eles recebem recursos públicos destinados ao partido, esses recursos serão impenhoráveis. E, para finalizar, os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob o regime de corporação imobiliária vinculados a essa execução da obra. Então, se tiver crédito dentro daquele imóvel que é recebido justamente para incorporação imobiliária ou para execução dessa obra, desse imóvel, os créditos que vêm dessa venda, da venda do apartamento ou do aluguel, etc., os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, né, de um apartamento, de uma sala, de um prédio empresarial, etc., a alienação desses fundos, dessas unidades, tá, elas serão empenhoráveis. Tudo bem? Alguma dúvida sobre qualquer um dos incisos que a gente viu, gente? Ótimo. Porque assim, eu vou até adiantar um pouco para vocês, mas eu vou mostrar para vocês na nossa revisão que vai acontecer no próximo sábado, como é que isso é cobrado na prova. Não é cobrado, por exemplo, mostre nessa frase quais bens são impenhoráveis. Não é assim que funciona. Vocês sabem como é que são feitas as provas aqui na Unifor. Então, como é que vai acontecer? Vai ter um caso de um devedor, de um credor, de um processo de execução acontecendo, que chegou o momento de o devedor demonstrar quais eram os bens passíveis de penhora que ele tinha. Então, ele demonstra esses bens. Ok, aí vai lá e aí a questão fala, mas os bens que foram demonstrados pelo credor não foram suficientes
para saldar a dívida. Então, foi intimado o devedor para demonstrar mais bens. Aí ele demonstrou tais bens. Então, no final disso tudo, a gente tem uma lista de bens naquela questão e tá escrito, primeiro item, desses bens, todos eles são penhoráveis, todos eles poderão ser objetos de cumprimento da execução. Aí você vai falar, sim, todos são penhoráveis. Então, não, tais bens não são, porque lá no artigo 833 do Código de Processo Civil, eles são descritos como os bens impenhoráveis. Entenderam? É assim que vai acontecer. Vai ter um caso gigante, concreto, com bens separados, e vocês vão ter que analisar cada bem e falar se eles são ou não penhoráveis dentro daquele caso concreto. Tá certo? Bens de família. Como eu já expliquei para vocês, esses aqui, eles são os mais chatinhos de você visualizar dentro de uma questão por aquilo que eu falei. A questão, ela te prega esse tipo de peça. Ele vai falar de um bem super importante, que foi de um familiar muito querido para você, que você passou de geração para geração. Então, automaticamente você pensa, impenhorável, bem de família. Só que não é isso. Bens de família, mesmo que tenha essa nomenclatura, eles também estão descritos em lei. Então, a lei vai descrever necessariamente pra gente o que é esse tal bem de família, tá? Lá na lei número 8009, vocês não precisam estudar essa lei. É só para vocês saberem que existe uma lei que já demonstra que os bens de família são impenhoráveis e que descrevem o que é que eles são. Vamos lá. No artigo 1º já fala assim: o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. Então, aqui já está falando que um bem de família já é um imóvel. Mais ainda, é um imóvel e residencial, tá? Então, é um imóvel residencial destinado a uma entidade familiar. Lorena, necessariamente precisa ser mais de uma pessoa morando nesse imóvel? Não. Tem outro artigo dessa mesma lei que fala que as pessoas solteiras ou viúvas, etc., elas são protegidas também pela impenhorabilidade do bem de família. Mas, enfim, é um imóvel destinado à residência, não pode ser um imóvel já comercial, próprio, tá? Então, tem que ser dessa família, é próprio, tá? E ele, por causa disso, porque é o único imóvel que essa família tem para viver, tá? Ele vai ser impenhorável. Complementarmente a isso, no próprio Código Civil, lá no 1712, está dizendo assim: o bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertences e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. O que é que isso complementa ao conceito do artigo 1º da Lei 8009? É que, de novo, está falando que o bem de família é um imóvel, né? Só que aqui ele complementa que, além dele ser residencial, como já demonstrava a Lei 8009, ele também pode ser urbano ou rural. Tanto sendo urbano ou rural, eles são protegidos como bem de família, tá? E o que mais? O que está dentro dele, o que está dentro desse imóvel, que são as pertences e os acessórios, se eles forem destinados ao domicílio, como a gente viu lá, os bens que são necessários ao bom uso do imóvel, eles também são protegidos, tá? O que está dentro do imóvel, se for necessário para aquele imóvel, também está protegido, certo? Porque eles são destinados ao bom uso do domicílio familiar. E o que mais? No final do artigo ele fala que poderá abranger valores mobiliários cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Se ficar comprovado que esse imóvel, por exemplo, ele de vez em quando você aluga para férias, para carnaval e tal,
mas ele continua sendo seu imóvel, se você demonstrar que os valores mobiliários que está sendo vindo desse imóvel, ele está sendo utilizado para a conservação do imóvel e para o sustento da família, ainda assim essa renda ela vai ser empenhorável. Ou seja, o bem de família, além de abranger o imóvel, ele também abrange a renda aplicada a esse imóvel e ao sustento familiar. Por quê? Porque justamente quando a gente vê os artigos de bens impenhoráveis, isso é óbvio, digamos assim. Porque se lá nos artigos de bens impenhoráveis falam que os acessórios de um imóvel que são utilizados para residência não podem ser penhorados, e aquele salário ou renda, pensão, que são utilizados para o bom sustento da família e do executado, também não podem ser penhorados, então, obviamente, tudo isso se abarca pelo bem de família, né? Porque é tudo aquilo que é utilizado para a família exercer, ter residência e também exercer renda para o próprio sustento, beleza? Quais são as exceções desse bem de família? Porque agora tem sido feito vários julgados de que bens de família agora estão podendo ser penhorados. Mas, obviamente, não é qualquer caso, ele tem exceções. Vamos ver. Na súmula 549 do STJ fala assim: é válida a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Então, assim, se você é devedor e você tem um fiador, você, devedor, não tem dinheiro, quem vai pagar? O seu fiador. Só que aí o seu fiador acaba que ele também não tem dinheiro, mas ele tem um bem de família. Se esse fiador for advindo de um contrato de locação, aí o bem de família dele vai ser penhorado. Como assim? Eu tenho uma casa alugada, por exemplo. Essa minha casa, eu precisei ter um fiador de garantia para poder começar o meu contrato de locação, tá? E aí acontece que eu não tô conseguindo mais pagar os meus aluguéis e tal, tô sem dinheiro. Meu fiador vai ter que arcar com as dívidas, só que ele também não tem dinheiro. O bem de família do fiador pode ser penhorado sim, tá? Infelizmente, é assim que acontece, então não sejam fiadores de ninguém. Súmula 449 do STJ. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Então, se você mora em um apartamento, por exemplo, e você tem a sua própria vaga de garagem, e essa vaga de garagem tem matrícula, está vinculada ao seu nome, está vinculada ao registro do seu imóvel, mesmo assim ela não vai constituir bem de família, tá? Até porque a gente vale daquela regra de que aquilo que se tira de você, se não for completamente oneroso para o seu convívio para domicílio, vai poder ser penhorado. Então, se eu tirar uma vaga de garagem do meu apartamento, eu não vou parar de ter apartamento. Então, ela vai poder ser penhorada sim, tá? Na Lei 8.009, ele também fala sobre as exceções do bem de família. Então, ele vai dizer lá no artigo 30 que o bem de família pode ser penhorado nos seguintes casos. Primeiro, dívida de financiamento para construir ou comprar imóvel. Então, se tem uma dívida de financiamento e aí eu preciso pagar um tipo de execução, o bem de família vai poder ser penhorado no caso de uma dívida de financiamento para construir ou comprar imóvel. Então, se eu estou querendo outro lugar para morar, eu estou querendo basicamente outro bem de família, porque eu estou tendo uma dívida para financiar, para construir ou comprar um imóvel, o bem de família vai poder ser penhorado para servir de garantia para o financiamento desse novo imóvel, tá? O devedor de pensão alimentícia, esse aqui é o mais importante das exceções. O bem de família do devedor de pensão não está protegido, tá? Se eu for devedor de pensão alimentícia e acabou que eu não estou mais pagando a pensão
porque eu tô sem dinheiro, além das hipóteses de que ele pode ser preso, ele também pode perder o bem de família dele, tá bom? Terceiro, dívida de IPTU ou taxas e contribuições de condomínio. Se tiver esse tipo de dívida, o bem de família pode servir para penhora. O imóvel ter sido hipotecado. Em caso de o bem de família ter sido dado como hipoteca, dado como garantia para alguma dívida, é como se você estivesse tirando a proteção dele. Então, se o imóvel tiver sido hipotecado, o bem de família não vai ser protegido como impenhorável, porque ele está hipotecado. Ele vai poder ser passado para outra pessoa em caso de não cumprimento de uma obrigação. 5. O imóvel ter sido comprado com dinheiro decorrente de crimes ou para ressarcimento, indenização ou perdimento de bens em ação penal. Se qualquer coisa que tenha a ver com esse bem de família, mesmo que tenha sido para o sustento de uma família, mesmo que esteja sendo para a moradia de uma família, se ele tiver sido objeto de crime, ele não está protegido. Até, né, porque é quase como se fosse um imóvel, como é que eu posso dizer? Não é criminoso. Enfim, esqueci a palavra, vocês entenderam. Ele foi adquirido por meio de crime, então ele não pode ser protegido, certo? E 6, aquilo que a gente já conversou, que foi por causa da súmula da STJ, o imóvel de fiador que assumiu a obrigação em contrato de locação. Se você tem um fiador de uma obrigação de contrato de locação, foi adquirido e nele tem garantia de fiador, o fiador não tem o bem de família dele protegido. O devedor do contrato de locação tem o bem de família protegido. O fiador não. É complicado. Tá certo? Tudo bem? Continuarei. Qual a ordem dos bens a serem penhorados? Quando chega no momento da execução, eu sei, por exemplo, que o meu devedor tem um helicóptero. Eu sei que ele tem e eu vou mandar penhorar esse helicóptero. Só que tem que ter paciência. Antes de ser penhorado, talvez esse tal helicóptero, a gente precisa ver na ordem se ele já é cabível de ser a primeira opção, porque sempre a gente respeita essa ordem, a não ser por manifestação contrária do juízo, tá? Então, qual é a ordem dos bens a serem penhorados? O primeiro é o mais óbvio, que é o dinheiro. Dinheiro sempre vai ser penhorado primeiro, porque ele é o mais eficaz para garantir uma execução, para finalizar uma execução, para remir uma execução, né? Então, primeiro, dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Ok. Segundo, títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado. Então, se você tem títulos dessa natureza, esses títulos vão ser a segunda opção de penhora. É muito difícil que aconteça você ter esse tipo de título, mas se você tiver, ele é a segunda opção. Terceiro, títulos e valores mobiliários em cotação em mercado. Esse aqui não são da dívida pública, mas é do mesmo estilo, é de cotação em mercado. Se você tem esse tipo de título, se você tem esse tipo de título, ele é penhorado logo após o dinheiro, tá? Esses aqui eu não dou tanta importância justamente porque eles são muito difíceis de conseguir e de acontecer. É muito raro quem é que tem um título da dívida pública com cotação de mercado, né? Vamos lá. Quarto, veículos de via terrestre. Então, dos mais normais, né? Pra gente pensar assim. Primeiro, fiz a penhora do dinheiro, não foi suficiente. Próxima coisa, penhora o carro, penhora a moto, penhora o ônibus. Enfim, o veículo de via terrestre vem logo em seguida. Depois, os bens imóveis. Não foi suficiente o dinheiro e o carro, o dinheiro e a moto. Penhora o imóvel, tá? Depois dos imóveis, os bens móveis em geral. Não foi suficiente nem o imóvel, vamos ver, tem joias, tem vasos caros, tem quadros,
enfim, bens móveis em geral de elevado valor e que não sejam daqueles que são necessários ao domicílio, tá? Os semoventes, esse aqui é até engraçado, porque não sei se vocês sabem, mas pode até existir penhora de cavalo, penhora de animais, né, de gado. Então, os seres semoventes, eles também podem ser penhorados. 8. Navios e aeronaves. Caso tenha, eles estão também incluídos na ordem de bens a serem penhorados. Ações e cotas de sociedades simples empresárias. Então, esse aqui não é aquela conversa das porcentagens, né, de faturamento de uma empresa. Isso aqui são as ações que essa sociedade tem e as cotas, aí sim, as cotas parte de uma sociedade, mas não necessariamente do faturamento. É a cota parte dessa sociedade, tipo, se eu tenho se eu sou sócio de uma empresa e eu tenho a minha cota que eu recebo todo mês por trabalhar nessa empresa. Desde que essa cota não seja salário, porque a gente viu que salário é empenhorável, se essa cota não for salário, mas eu tenho ela como garantia do meu dinheiro pessoal, ela pode ser penhorada, tá? Percentual do faturamento de empresa devedora, aí aqui sim é o percentual de faturamento, a empresa fatura tanto por mês. Esse percentual é passado para os funcionários e esse percentual para o lucro da empresa. Esse percentual de faturamento que é exigido dentro do meu patrimônio, o meu patrimônio exige que todo mês eu ganhe um percentual fixo dessa empresa. Aí ele pode ser penhorado, tá? As pedras e os metais preciosos e os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda de alienação fiduciária em garantia. Esse daqui a gente vai conversar também com calma, por quê? Porque esses direitos, eles são quase que também uma grande exceção, né? Por isso que eles são dos últimos daqui na ordem. Mas o que é isso aqui? Eu tenho uma promessa de compra e venda, não aconteceu ainda, é uma promessa, mas nessa promessa, obviamente, eu ganhei um direito de patrimônio. Foi prometido a mim que alguém comprará essa coisa de mim, então eu tenho direito sobre essa coisa, eu tenho direito sobre essa obrigação, tá? Então, esse direito derivado de uma promessa de compra e venda ou de alienação fiduciária em garantia, esses sim também podem ser penhorados, tá bom? E outros direitos, caso existam aí para garantir uma dívida, beleza? Essa é a ordem dos bens. Então, do que é mais normal do nosso dia a dia? Penhora dinheiro, não tem dinheiro, vai pro carro, vai pra moto, vai pro ônibus, tá? Depois, ainda não deu certo, ou então ele não tem, vai pros bens imóveis. Beleza, penhorou o bem imóvel, mas não foi suficiente, vai pros bens móveis. Normalmente é assim, porque são os mais comuns, tá? Depósito. Esse aqui eu vi que gerou um pouco de dúvida nas turmas, né? Mas é até super simples. Quando a gente estava estudando a resto, a gente viu que quem descreve a penhora é o oficial de justiça, né? Quem chega lá para demonstrar que os bens foram arrestados, etc., é um oficial de justiça, ele que avalia os bens, caso seja um objeto de difícil alienação, que ele vai ser nomeado uma pessoa apenas para avaliar esses bens. Vai ser denominado um avaliador. Mas depois que acontece o depósito, depois que acontece o arresto ou a penhora, esses bens precisam ser depositados em algum lugar. E é isso que o próprio CPC vai falar pra gente, tá? Lá no artigo 836, ele vai demonstrar o depósito provisório, ou seja, aquele depósito que não vai ficar muito tempo em depósito, depois ele vai ser liberado para o patrimônio do devedor novamente. Qual é essa hipótese? Não se levará a efeito de penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados
será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Então, o que é que ele está falando aqui? Que não vai ser penhorado aquele bem se ele for completamente, o valor dele for completamente engolido pelo pagamento das custas. Porque não faz sentido. Se eu for penhorar uma coisa e só tem aquilo para eu penhorar, e essa coisa não vai adiantar de nada para solver a dívida do devedor, porque todo o valor dela vai ser suprido para pagar custos da execução, não vale a pena, tá? Então, quando ficar evidente que aquele produto só vai servir, tá, para ficar absorvido pelo pagamento das custas de execução, ele vai ficar com um depósito provisório. Não vai ser o tempo todo que ele vai ficar ali preso para solver a dívida, até porque ele não vai servir para remir a dívida. Ele só vai servir para pagar as custas. Então, se ficar evidenciado que tudo que foi encontrado do devedor só vai servir para isso, para pagar custas, ele não vai ficar depositado, tá bom? Parágrafo 1º. Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. O que é que está falando aqui? Se não for encontrado nenhum bem penhorável, tá? O oficial de justiça, naquele momento que ele vai intimar sobre a penhora ou vai tentar realizar o arresto porque não encontrou o devedor, ele vai descrever na certidão aquilo que está dentro da residência do devedor ou do estabelecimento, tá? Então, se acontece de não ter bens penhoráveis ainda, o oficial de justiça vai descrever os bens que estão dentro da residência, tá? Ele escreve na certidão de penhora. Parágrafo 2º. Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até a ulterior determinação do juiz. Porque, assim, quando for elaborada essa lista é porque está muito difícil encontrar bens para garantir essa execução. E não é justo, já que são bens que guarnecem a residência do executado, sair da casa dele, porque ainda não vai ser esses bens, se não forem necessários, né, para o domicílio, esses bens, como não vão garantir dívida nenhuma, não faz sentido ser tirado das mãos dele. Então, quem vai ficar como depositário desses bens vai ser o executado, o próprio executado, ou o representante legal dele, tá? Mas isso aqui a gente está falando de depósito provisório. É aquele depósito que vai começar a ser depositado, mas se não forem encontrados bens para garantir a execução, eles serão devolvidos ao patrimônio do devedor, tá? À guarda do devedor. Agora, os definitivos, que está lá no artigo 840 do CPC. Está descrito assim: serão preferencialmente depositados, primeiro, o mais óbvio, as quantias em dinheiro, tá? As quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado ou na falta desses estabelecimentos em qualquer das instituições de crédito designada pelo juiz. Então, encontrou quantia em dinheiro, ela vai ser a primeira que vai ser depositada, tá? Esse depósito, como a professora até falou, eles são realizados pelo oficial de justiça, beleza? O oficial de justiça demonstra o local que vai ser depositado esse dinheiro. Foi depositado no cofre do judiciário, se tiver, vai estar lá na certidão que está lá. Ou então, não tem esse local, vai ser denominado domicílio do credor, vai ser denominado domicílio do devedor para fazer esse depósito. Mas a pessoa que tem que pensar onde será feito esse depósito é o oficial de justiça que vai descrever isso em certidão. Tá certo? Inciso 2º. Os móveis, os removentes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos em poder de depositário judicial. Então, depois do dinheiro, o que vai ser preferencialmente depositado serão esses bens aqui, certo? Terceiro, os imóveis rurais,
os direitos aquisitivos sobre os imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea em poder executado. Então, além do imóvel, também também aqueles direitos que ele traz e também as máquinas e os utensílios dentro dele, tá? Mas sempre naquela regra, tudo aquilo que não pode ser penhorado, né, que são os bens impenhoráveis que são necessários à utilização desse tipo de bem, é protegido, tá? Parágrafo 1º. No caso do inciso 2º, ou seja, no caso dos móveis, dos semoventes, dos imóveis urbanos, etc., se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Então, caso não tenha ninguém do judiciário, tá, que possa ser responsável pelo depósito desses bens, quem vai ser responsável pela guarda e conservação desses bens é o exequente, tá? É o credor. Parágrafo 2º. Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Então, assim, quando é que o executado, quando é que o devedor vai poder ficar responsável pelo depósito dos bens a serem penhorados? Nos casos que é muito difícil de tirar do lugar, né? Por exemplo, um navio, quando é muito difícil a remoção ou quando o credor concordar, tá bom? As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate. Então, caso seja penhorado esses bens, antes do depósito, eles precisam registrar na certidão qual é o valor mais ou menos que eles possuem, qual é o valor estimado que esses bens sejam devidos para cumprir com a execução, tá bom? Documentação e publicidade. O que é isso aqui? Quando acontece uma penhora, todo mundo precisa ser avisado praticamente, por isso que ele tem que ser publicizado e ele também precisa estar documentado. Aquele bem, como a gente falou lá no início, precisa garantir que esteja mostrado para todo mundo em documento, expresso para todo mundo, que aquele bem ele está sofrendo uma penhora, está sofrendo um arresto, etc. Tá? Então vamos lá. Artigo 838 do CPC diz: a penhora será realizada mediante auto ou termo. Por isso que normalmente a gente escuta que foi lavrado o auto de penhora, foi lavrado o termo de penhora. E aí, isso aqui é lavrado pelo oficial de justiça. Tá bom? Artigo 839 diz assim: considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Parágrafo único. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais. Então, o que é isso aqui? Se tem uma penhora e tudo que era para ser penhorado, tudo que era para ser depositado, foi feito, concluído, foi documentado no mesmo dia, só precisa de um documento. Havendo mais de uma penhora, tá? Se mesmo assim, no mesmo dia, foi feito uma penhora de diferentes tipos de depósito, uma penhora de diferentes tipos de bens, vão ser lavrados autos individuais. Mas só vai ser assim, só vai ser... como é que eu posso falar? Esse auto ou termo só vai precisar ser lavrado... como é que eu posso explicar? Enfim, em um dia só foi concluído tanto a penhora quanto a averbação, quanto a lavratura do termo. Tudo isso foi feito no mesmo dia, tá? Vai ter um termo só para demonstrar tudo isso. Mas havendo mais de uma penhora, vão ser lavrados autos individuais. Acho que deu para entender. Caso não, vocês perguntam de novo, eu tento explicar de outra forma. Artigo 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. Como eu falei para vocês, todo mundo precisa saber que essa penhora existe, tá? Então, formalizada a penhora já está acontecendo, já está
realmente documentado, lavrado que essa penhora vai acontecer por qualquer meio legal, imediatamente precisa intimar o executado que isso está acontecendo. Imediatamente o devedor precisa saber que os bens dele estão sendo penhorados, tá? E o parágrafo 4º diz assim: considera-se realizada a intimação a que se refere o parágrafo 2º, que eu não vou ler porque é desnecessário, quando o executado houver mudado de interesse sem prévia comunicação ao juízo, observar o disposto no parágrafo único do artigo 274. O que é que está falando aqui? O executado... Eita, cadê? Vai, meu Deus. Desculpa, gente. Quando o executado mudar de endereço e ele não avisar para o juízo que ele mudou de endereço, se ele tiver feito isso de má fé, etc., porque é obrigatório ao executado mencionar ao juízo quando ele mudar de endereço, se ele não avisar, tá, vai ser considerada realizada a intimação, tá? Então, é presumido que ele foi intimado, porque por culpa dele que ele não foi, tá? Ele não avisou ao juízo que ele ia se mudar, então se ele não avisou, ele vai ser presumido que a intimação dele ocorreu, ok? Artigo 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Então, além do executado, se ele for casado, tá? O cônjuge dele também precisa ser intimado se a penhora for do imóvel que eles moram, tá? For sobre o imóvel ou até sobre o direito que eles têm sobre esse imóvel. Se esse imóvel é de ambos, é do casal, tá? É intimado o cônjuge. Por isso que fala que não precisa intimar o cônjuge se eles forem casados em regime de separação absoluta de bens. Porque aí o direito também não vai ser da esposa ou do marido, tá bom? Artigo 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante a apresentação de cópia de auto do termo independente de mandado judicial. Isso é aquilo que a gente conversou lá no começo, que é um dos deveres do exequente no momento da penhora. Se acontecer a penhora ou o arresto, o exequente tem que ficar responsável de documentar, tá, no registro competente que aquele bem está sofrendo uma penhora, justamente para proteção de qualquer terceiro que queira adquirir esse tipo de bem. Tem que estar lá lavrado que aquele bem está sofrendo uma penhora. Se qualquer pessoa comprar, já vai ser na consciência de que aquele bem pode ser perdido, tá? Modalidades de penhora. A mais importante de todas, da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira. Como sempre a primeira opção para penhorar é dinheiro, como hoje em dia é muito difícil você entrar na casa de uma pessoa, essa pessoa tem um cofre, né, guardando dinheiro lá, a primeira coisa que se faz é tentar a penhora online, tá? Então, vamos ler o artigo e depois vamos para as regrinhas. 854 vai falar assim: para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento da exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará as instituições financeiras por meio de sistema eletrônico, gerido pela Autoridade Supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Então, assim tiver dito, tá, vai ser penhorado sim, realmente o credor tem direito a tal quantia de dinheiro, vamos bloquear esses valores. Mesmo antes de intimar o executado, o exequente já pode pedir para que seja bloqueado os bens em juízo. Então, ele vai fazer uma petição simples, que se vocês quiserem eu até mostro para vocês depois, que é realmente bem simples, é uma petição assim de uma página, falando que foi demonstrado por sentença que esse devedor deve tal quantia de dinheiro, então requer que o juízo bloqueie,
tal valor das contas das contas do executado em depósito judicial, ou faço o bloqueio dos valores por via do sistema Sisbajude, que é o que a gente vai completar e complementar depois. Então, assim, se tem um dinheiro na conta do executado e esse dinheiro serve para garantir a dívida, para remir a dívida, então esse dinheiro, caso não seja uma quantia exorbitante que faça o executado ficar inadimplente com outras execuções, ou então ele faça esse executado não ter mais dinheiro para viver, né? Então, caso esse dinheiro sirva para execução, vai ser pedido bloqueio online desse dinheiro para poder garantir a dívida. Esse sistema financeiro, esse sistema eletrônico que ele fala, aqui no Brasil, o que está sendo utilizado é o sistema Sisbajude, certo? É realmente esse o nome. É um sistema justamente que vai procurar em nome do executado quais as contas bancárias que ele tem e qual a quantia de dinheiro que ele tem nessas contas bancárias. Então, a partir de uma anuência do juízo, esse sistema bloqueia aqueles valores até o momento do cumprimento da execução, tá? Por quê? Porque esse primeiro bloqueio, caso o executado não demonstre outras formas de pagar a dívida, esse bloqueio vai poder no final ser transferido, esse valor que está bloqueado vai poder ser transferido para o credor, certo? Tanto que vai ser feita outra petição pelo credor, demonstrando que, como foi passado o período para o executado se manifestar ou cumprir com a sua obrigação, requer que os valores bloqueados sejam transferidos para a conta tal do credor por meio de um alvará. Beleza? É isso que acontece na prática, né? Aí, mas além disso, o que está escrito também nos artigos sobre penhora online? 24 horas terá para cancelar a indisponibilidade excessiva ou irregular. Quem? O juízo, quando demonstrado que foi indisponibilizado quantia excessiva, foi indisponibilizado muito mais do que precisava, o juízo vai intimar a instituição bancária financeira que desbloqueia esses valores, tá? Então, tem 24 horas para a instituição financeira desbloquear ou tornar de novo disponível os valores que foram bloqueados, tá? Se for excessivo. Terá 5 dias o executado para demonstrar erros de penhora. Esses erros a gente vai falar mais quando a gente vai falando de embargos, mas de regra, nesses 5 dias ele precisa demonstrar que o bem era impenhorável, vai demonstrar que a quantia é excessiva, ou então vai demonstrar que o bem que foi bloqueado era, a quantia que ele usava para pagar a pensão, coisas assim. Vai demonstrar que aquele dinheiro, de alguma forma, não podia ter sido penhorado de jeito nenhum, porque vai ser muito oneroso para a vida dele, tá? Ele tem 5 dias para isso. E por último, rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á em disponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura do termo, devendo o juiz da execução determinar a instituição financeira depositária que no prazo de 24 horas transfira o montante disponível para a conta vinculada ao juiz da execução. É aquilo que eu falei. Se o executado não demonstrar em nenhum momento que aquela quantia está indevida ou que teve algum erro, ou se for demonstrado que está tudo certo, vai ser feito em 24 horas a transformação desse bloqueio em penhora, e em 24 horas essa instituição financeira vai transferir esse dinheiro para a conta vinculada do juízo, tá? E aí, por meio de um alvará judicial, esse valor vai para a conta do credor. Beleza? E as outras modalidades, que eu não vou me estender com elas, porque elas são bem autoexplicativas,
O que traz o CPC são mais as características e os detalhes para você fazer esse tipo de penhora, mas a gente só precisa saber que elas existem, tá? São as penhoras de créditos, tanto que a gente já estudou lá em Direito das Obrigações, que pode existir um crédito, né, de uma pessoa, ela vai receber um valor, então vai ter uma obrigação cumprida, e aí esse crédito ele pode ser penhorado. Em vez daquele devedor que eu tenho receber um valor, quer dizer, precisar dar um valor para mim, eu que sou devedora tive esse crédito penhorado, esse meu devedor ele vai passar diretamente para o credor da minha execução. Não precisa mais passar por mim, vai quase ser como se fosse uma cessão de crédito, tá? Pode penhorar o crédito. A penhora também de cotas ou das ações de sociedade personificadas. Se tiver cota ou ação em uma sociedade, os sócios tiverem ações ou cotas além de salário, essa penhora pode existir, tá? Penhora de empresa ou de outro estabelecimento de semoventes. Então, uma empresa inteira pode ser penhorada ou um estabelecimento, tá? Mas isso é muito específico, porque é muito oneroso para um devedor ter que penhorar sua empresa, certo? A não ser que seja uma pequena empresa, né? Se for um mercadinho, uma coisa assim, mas pode haver esse tipo de penhora. Penhora de percentual de faturamento de empresa, que é outra coisa. É uma empresa que não vai precisar ser penhorada completamente, mas o percentual do faturamento dela pode ser, certo? E a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel. Se eu tenho um carro ou uma casa que por causa deles eu tenho um rendimento, eu tenho um fruto de valor, esses bens ou esses valores, esses frutos que vêm por causa desse imóvel ou desse imóvel, podem ser penhorados. Beleza? Alguma dúvida, gente? Por mim, não. Ótimo. Pois, gente, nós finalizamos por aqui. Muito obrigada para quem veio. Vocês podem botar a frequência de vocês, certo? E só para lembrar, próximo sábado a gente vai ter a nossa revisão para a prova de vocês, que já é nessa semana, na outra, tá bom? Então a gente vai ter uma revisão. Vou colocar exercícios para vocês no Drive e qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Bom dia, gente. Obrigada.